Boa tarde a todos. Vamos iniciar a nossa live, sendo a segunda aula para a segunda fase. Vou passar primeiro os avisos, né? Então, vocês precisam fazer as atividades avaliativas que vão abrir no dia 5 de outubro, referente à fase 1 e 2, tá? Fecha no dia 21 de novembro. No calendário ali mostra que vai abrir a atividade avaliativa da fase 3 e 4 no dia 21 de novembro, mas no dia 5 de outubro já vai estar aberta também. Então fiquem atentos a isso para não deixar para a última hora. Lembrando que dia 21 de novembro é uma segunda-feira e não vai dar tempo de fazer, porque tem aula, tem alguma atividade perto das aulas presenciais e tal. E aí não deixe para a última hora, tá bom? O fórum de debate já encerrou. O fórum de debate de vocês encerra no dia 21 de novembro, né? Começa dia 6 de outubro, então preste minha atenção para o fórum de debate. Ele é uma nota extra em cima da avaliação global. Bom, a avaliação global vale 60%, então vai valer em cima da avaliação global e não em cima das atividades avaliativas, tá bom? Se você tirar 50 na avaliação global presencial do dia 25 de novembro, você vai com nota 60. Se você tirar 60 na avaliação global, não vai ter a nota extra, tá bom? Mesmo tendo a nota extra no fórum de debate. Se a data da prova da avaliação global de 25 de novembro tiver alguma alteração, eu informo vocês. O exame final vai acontecer no dia 12 a 16 de dezembro, também presencial. A live 3 vai ser dia 5 do 10 e a live 4 no dia 9 do 11. Muito bem, então vamos começar aqui a nossa aulinha aqui sobre orçamento e legislação de obras. Então, nós temos aqui um cronograma financeiro, né? Quero lembrar vocês, né, que fique sempre atento a todos os quadrinhos, gráficos que vocês encontrarem, tentem assimilar, entender ele, que na avaliação global é bem pertinente fazer alguma questão sobre esses quadros, essas informações que vêm nesses formatos aí. Então, o cronograma financeiro, né? Ao fazer o orçamento de uma obra, você poderá saber o custo total de um projeto até o seu término. Mas como saber como esse valor estará distribuído ao longo do tempo da obra, né? Então, a obra vai custar R$ 1 milhão, não quer dizer que no primeiro dia da obra você vai ter que dispor de R$ 1 milhão. Ela vai estar distribuída ao longo de, vamos supor, a obra de R$ 1 milhão leva 6 meses para construir. Então, ao longo desses 6 meses, você vai precisar desse R$ 1 milhão. Não quer dizer que no primeiro dia vai ter que dispor do dinheiro, né? Para isso existe o cronograma financeiro da obra, que mostrará quanto a obra custará a cada espaço de tempo, tipicamente a cada mês, né? Com ele, o gestor ou administrador da obra pode acompanhar e prever os gastos da construção. Então, veja, tem 4 formas, né? Tem algumas etapas podem ser seguidas para montar um cronograma financeiro. Veja seguir o passo a passo sugerido por Ribeiro, né? Então, tem 4 passos. Né? Primeiro, determinar a estrutura analítica do projeto. Segundo, sequenciar as atividades. Terceiro, determinar a duração. E quarto, determinar os custos dessa obra, né? Com a divisão dos prazos e dos custos ao longo de cada mês e sua apresentação em forma gráfica, você chega ao seu cronograma financeiro, e também é chamado de cronograma físico-financeiro, pois apresenta as atividades distribuídas ao longo dos meses, né, cronograma físico, e acrescenta o custo a cada etapa. Observe um exemplo do cronograma físico-financeiro no quadro 1, esse que está aqui embaixo. Ó. É interessante no cronograma financeiro calcular o total gasto no mês e o total acumulado. Assim, pode-se saber quanto a empresa gastará ao longo da obra, tendo um controle maior dos seus gastos. O total acumulado no último mês da obra apresenta um custo final da execução. Aquele 1 milhão que eu falei lá, terminou a obra, gastou 1 milhão.
no que diz respeito a materiais, mão de obra e equipamentos. No livro, ele tem um quadrinho que ele tá nesse sentido, assim, na horizontal. Ele está na vertical, aliás. Eu coloquei ele aqui na horizontal para a gente poder visualizar ele melhor. Só que ele ficou um pouquinho ofuscado aqui, estão vendo? Não ficou bem legal aqui, mas o que é importante é a gente analisar esse quadrinho. Então, vejam só, ele coloca ali quatro funções, né? Quatro metas aqui da obra, né? Fundações, a concretagem, a alvenaria e o acabamento. Tá? Lógico que vamos ter outras etapas dentro de tudo isso, né? Várias outras etapas, instalação, entre a concretagem e a alvenaria, que nós vamos ter também a elétrica, a hidráulica, né? Então, tem várias outras, tem cobertura, aqui no acabamento, antes do acabamento vai ter a cobertura, tem várias outras etapas, né? Então, ele está mensurando aqui 4 etapas, né? Pensando na obra inteira, e colocou nessas 4 entregas aqui que ele fala, né? O valor de cada uma delas, tá? Aqui é o valor de cada uma delas, ó. Cada entrega, cada etapa dessas vai valer R$10.000, tá bem? E você não vai começar pelo acabamento, né? Acabamento vai ser a última coisa que você vai fazer. Então você vai começar pela fundação. Então a fundação ela vai estar distribuída, né? A realização, a construção, né? A elaboração da fundação vai estar distribuída entre os meses de janeiro e fevereiro, tá? Sendo que em janeiro vai acontecer 50% e em fevereiro os outros 50% dela. Bem, então, em janeiro você vai precisar de R$5.000. Você não vai precisar dos 40 mil. 40 mil é o total da construção da obra. Tá? No mês de maio, você vai ter que dispor dos 40 mil. Mas agora em janeiro, apenas 5 mil, que é o 50% do valor da fundação. Em fevereiro, você vai precisar dispor de 5 mil, referente aos outros 50% da fundação. Mas em fevereiro, você já vai começar a parte da alvenaria. Ó. Você já vai levantar as paredes, algumas paredes. Você já tem a fundação em vigas de baldrame pronta, então você já pode começar a alvenaria em fevereiro. E essa alvenaria em fevereiro, ela vai representar 40% do total da obra, né, da alvenaria. Então, 40% de 10 mil são 4 mil. Então, no mês de fevereiro, você vai precisar de 5 mil da fundação, mais 4 mil da alvenaria, são 9 mil. Então, 9 com 5, você já tem agora 14 mil. Então, em fevereiro, você vai precisar ter 14 mil na mão. Lembre-se que ele não está colocando mão de obra também aqui, né? É só um exemplo para você entender a disposição relacionada a valores aqui, né? Do mês de março, então acabou a fundação, não tem mais fundação, mas vai iniciar a concretagem. Então, no mês de março, nós vamos ter aqui agora 20% da concretagem. Então, é R$2.000. E a alvenaria vai precisar de mais 40%. Ó. Então, mais 4 mil. Então, em março, eu preciso de 2 mais 4, R$6.000. Tinham acumulado 14 com mais 6, agora é 20 mil. Então, no mês de março, até março, eu preciso da metade dos valores relacionados a essa obra, que é 40 mil, né? No mês de abril, eu vou terminar a fundação, também não tem mais, né? Acabou a fundação lá em fevereiro já. Então, a concretagem eu vou precisar de 80% dela, porque aí fiz todas as alvenarias, parte da alvenaria, parte de caixaria e tal. Então, agora eu vou precisar fazer toda a concretagem aqui e terminar ela, os outros 80% que faltavam, que resumindo é R$8.000. A alvenaria também, eu vou terminar ela, faltava 20%, né? 40 mais 40, faltava 20, então mais 2 mil. E vou começar a parte do acabamento, ó. Então, 50% aqui do acabamento eu vou fazer. Então, são 5 mil com mais 2, com mais 8, são 15 mil no mês de abril. Se eu tinha 20 com mais 15, eu fui para 35
35 mil no mês de abril. No mês de maio, que é quando eu vou entregar a obra, eu não tenho fundação, não tenho mais concretagem, não tenho mais alvenaria, mas eu tenho ainda 50% do acabamento, que é 5 mil. Então, no mês de maio, eu vou precisar de 5 mil, e já tinha colocado 35 mil, mais 5, 40. Fechou aqui a obra. Então, esse é um cronograma baseado em valores que você vai dispor na obra, né? Você gastou 40 mil, mas você não precisa os 40 mil no mês de janeiro, você vai precisar os 40 mil no final da obra. Então, esses são os valores distribuídos que você precisa aqui em função do que você vai ter na obra. Lógico, vai ter mão de obra, vai ter hidráulica, elétrica, vai ter caixaria, telhado, cobertura, tem muitas outras coisas que você vai acrescentar aqui. Isso aqui é só um modelinho para você entender, né? Então, como você pode perceber, a figura 1 apresenta os gastos na execução da obra em si, né? Chamados de custos diretos, mas não inclui gastos com administração da obra, tributos, consumo de água, energia, etc. Esses valores chamados de custos indiretos também devem ser contabilizados para o orçamento final da obra. Para isso, você deve compreender a divisão dos custos entre diretos e indiretos. Então, ó, agora nós temos aqui tudo que envolve a obra, né? Então, a gestão financeira, né? Vai precisar aqui a análise dos resultados, entendeu? Que vai englobar engenharia, suprimentos e a parte financeira. Então, engenharia, orçamento, planejamento, acompanhamento diário de obras, né? Suprimentos, compras, contratos, medições, estoque, desde ter tijolo, todas essas, cimento, areia dentro da obra, né? Financeiro, contas a pagar, né? Contas a receber, conciliação, movimentações, e tudo isso vai estar dentro de uma gestão de obras, né? Que vai planejar versus o realizado, né? Orçado versus o comprometido, né? O orcei, mas aconteceu, né? E o desembolso versus o comprometido, né? Gastei, estava dentro do previsto, gastei mais, gastei menos. Lembrando que você tem aqui o que você pode ter algumas falhas no seu orçamento, né? Aqui a concretagem, subiu o cimento, em vez de 10 mil, passou para 11 mil. E aí você vai ter que distribuir aqui, ó, fiz o 20%, então vai agora, vai 2.200 aqui, ó, e depois aqui vai 8.800. Então, durante a obra teve um aumento, eu não paguei adiantado, tive que pagar depois, orcei, ficou mais alto, mas ok, não tem problema. Lembrando que a casa também vai subir os valores, né? O valor final da obra também acaba subindo, tá? Bom, existem diversas vantagens para se elaborar o cronograma físico-financeiro da obra. Algumas das mais importantes e destacadas são apresentadas a seguir. São mais 4 itens aqui. Facilidade para conseguir financiamento, tá? Lembrando, quando você tem um cronograma bem feito, bem realizado, você tem uma facilidade enorme de chegar na Caixa Econômica, Banco do Brasil, e conseguir um financiamento para a tua obra, tá? Controle do fluxo de caixa, existe o risco da obra ficar pela metade, ou ter que parar a obra porque não tem dinheiro. Equipes mais eficientes e melhor gerenciadas, né? Você vai poder contratar uma mão de obra qualificada, que vai fazer a obra no menor tempo possível, e você aumenta a qualidade da obra, mas ao mesmo tempo você diminui o tempo de execução, né? Gasta menos. Planejamento cada vez mais realista, então, planejei gastar 1 milhão, eu posso gastar entre 970 e 1.030.000, por exemplo, no final da obra. Mas ainda está dentro de um planejamento realista, não vai fugir muito do que dos imprevistos que acontecem em uma obra. Matriz de controles financeiros. A gestão financeira da obra envolve diversos fatores, como orçamentos, compras, controle de estoque, contas a pagar e receber, fluxo de caixa, contabilidade, todas as obrigações fiscais, entre muitas outras atividades. Além disso, deve-se lembrar que a contabilidade das organizações fiscais
e veja o passo a passo sobre como chegar a um regime de fluxo de caixa proposto a partir do exemplo da figura 2. Eu vou mostrar a figura também. São 5 passos agora. Então, temos ali o custo distribuído de tempo, preço distribuído no tempo, desembolso ao longo do tempo, pagamento das medições e fluxo de caixa. Seguinte, não estou falando e resumindo cada um deles, mas é bom que vocês, ao lembrar desses 5 pontos aqui, né, esses 5 especificações aqui do fluxo de caixa, também saiba o que significa cada um deles. Pode ser que na avaliação global tem uma pergunta: o que significa preço distribuído no tempo? Então, ele vai querer uma pequena definições lá, ou vai dar um exemplo, e você vai ter que assinalar a alternativa correta. Então, fica ligado nesses pontos aí, tá? Identificação do escopo durante a execução de uma obra. O escopo é a essência que se almeja atingir em uma obra. O gerenciador de obras, ou seja, o gestor, precisa estar esclarecido sobre todo o desenvolvimento de uma obra, desde a concepção inicial, nos estudos preliminares, até a entrega final do cliente. Então, o mestre de obras, por exemplo, a gente está comentando nesse sentido aqui, ele está acompanhando ali o nascer do projeto, né, como que o projeto começou, até a hora que vai entregar para o cliente. Ele acompanha tudo, ele analisa tudo, ele gerencia tudo. Né? No escopo deve constar, evidentemente, o que deverá ser entregue e as estratégias a serem utilizadas para se entregar o empreendimento em concordância com a expectativa do cliente. Né? Você vai entregar a obra e ela tem que estar já com muro, nas calçadas, com acabamento lá da torneiras de jardim, por exemplo, tudo. Tá? Ou não, ou então foi acordado que entregaria apenas a obra, a construção, quanto a calçada, muro, jardinagem, essas coisas, nada incluía no escopo. Então, é aí que está envolvendo o mestre de obras, o gerenciador da obra, para saber o que vai entregar, né? Você combina só a obra e sem jardim, sem calçado, sem muro, e acaba fazendo, né? Prejuízo. Então, tem que estar envolvido, saber do que se trata, né, para poder entender. Então, lá na figura 1, a gente mostrou para vocês que pode identificar a área de limite do projeto, o processo de monitoramento e controle que o gestor precisa dominar no momento que for executar o escopo da obra, né? Aqueles 4 itens lá da listinha lá que eu mostrei para vocês. E aqui está esse limite do projeto, ele está delimitado entre o patrocinador, né, que é quem está pagando a obra, até ele assumir a obra, né, a obra já finalizada, né. Então você tem aqui entre o patrocinador, documentos de negócio, né, todo o projeto, todas as licenças, processo, monitoramento, processos de execução, processo de inicialização, né, limpeza de terreno, deixar o terreno adequado para a obra, processos de encerramento, que você já começa a fazer a limpeza da obra, e aí você vai fazer a entrega, né? E quando você faz a entrega, você também entrega os registros de projetos, fotos, documentos, tudo que você precisa informar para o cliente, né? Então, esse é um limite do projeto, que a gente chama, tá bom? Que é aquelas 4 etapas lá que a gente colocou em cima. Quem sabe que são mais etapas, mas naquela figurinha lá estava demonstrado como 4 etapas, né? Melhorou. Distinção entre escopo de projeto e escopo do produto. O escopo do projeto diz respeito ao trabalho necessário para a entrega do produto, enquanto o escopo do produto é a soma de todos os recursos, funções e características do produto. Meu Deus, isso aqui é com certeza uma questão de prova, né, gente? Então, ficar atento a essa análise aqui. O escopo do produto é orientado para que requisitos funcionais, enquanto o escopo do projeto é orientado para o como, relacionado ao trabalho.
Então, escopo do produto, qual vai ser o produto, o que eu vou fazer, para que serve, para quem vai, né? Enquanto que o escopo do projeto é como fazer isso, né? Como realizar isso. Tá? A construção de um prédio, por exemplo, é um escopo de projeto. Nesse caso, o escopo do produto abrange suas especificações técnicas, como comprimento, largura e quantidade de carga que a edificação precisa suportar, né? No gerenciamento de projeto, encontramos todas as fases, subfases, considerações primordiais para um bom andamento da obra, né, detalhado a seguir. Então, nós temos aqui, acho que são 6 itens agora, vejam só. Planejar o gerenciamento de escopo, coletar os requisitos, definir o escopo, criar a estrutura analítica do projeto, validar o escopo e controlar o escopo. Mais uma vez, prestar atenção nisso aqui, provavelmente pode ir lá perguntar alguma coisa que valida um escopo. Então, vai estar uma das sentenças lá, processo de formalização de aceitação das entregas concluídas no projeto. E aí, você vai lá assinar a alternativa correta. Então, prestar atenção nesses itens aqui também. Importância do orçamento na gestão de projeto. A elaboração de um orçamento é uma das tarefas mais importantes de um gestor. Mais que lidar com custos, é importante entender todas as fases da obra para que não ocorra erros de interpretação ou de execução dos orçamentos. Errou um orçamento, já pensou o prejuízo que você vai ter? Você faz um orçamento de 500 mil para vender a obra por 700. A obra custou 690. Acabou o teu prejuízo, teu lucro. Então, vai ter que vender agora por 900. Mas tinha ofertado ela por 700. Então, controlar muito o orçamento para saber por quanto você gasta para quanto você vai poder receber, né, vender. A seguir, desculpa. A seguir, encontramos a visão geral do gerenciamento de custos em um projeto, que se enquadra na execução de obras, né? São mais 4 itens. Planejar o gerenciamento de custos, estimar os custos, determinar o orçamento e controlar os custos. E aqui está dentro do... Quem faz parte do projeto aí de gerenciamento de projeto mesmo. Então, serve para todos os itens, não serve só para obra, tá? Isso aqui serve para qualquer produto, qualquer coisa que você vai fazer. Esses 4 itens aqui. A gente está colocando isso relacionado à obra, mas isso aqui é um direcionamento que serve para indústria, para comércio, para qualquer situação, né? Planejar o gerenciamento de custos, estimar os custos, determinar o orçamento, controlar esses custos. Leis e regulamentos que afetam a gestão de obras. No Brasil, temos as NRs e as normas brasileiras, NBRs, né, da BNT. Nesse sentido, destaca-se que, independentemente da funcionalidade que a edificação se destinará, todas devem seguir a legislação urbanística da cidade, em que estão inseridas e, de forma geral, devem estar de acordo com os seguintes instrumentos. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, ó, existe as NRs, né, que vão até 36, dentro da construção, a gente já falou disso, mas e essas NRs elas tiveram algumas modificações, umas entraram na outra, houve algumas melhorias, facilidades, inclusive, por parte do governo federal para que essas NRs não dificultem o empreendedorismo. Existem as normas brasileiras, que são da ABNT, mas existem também as normas municipais, principalmente, né, que são essas que regem toda a estrutura de uma obra. E essas elas são diferenciadas de uma cidade para outra. Então, ficar muito atento agora, não só como avaliação presencial, para a prova, né, mas também para a vida profissional. Tem que
fazer uma obra em Curitiba, tem uma norma. Fazer uma obra em outra região, você vai ter que ver a norma da prefeitura. Por exemplo, o afastamento da obra do início do terreno, né? Tem a guia da rua, tem a calçada, e aonde começa, do muro até o início da nossa porta de casa, vamos dizer assim, em Curitiba, normalmente é 5 metros, tá? Salvo algumas exceções, centro, alguns outros bairros aí. Mas normalmente é 5 metros o afastamento. Se você vai para Sorocaba, o afastamento é 3 metros. Então, ficar ligado nessas nomenclaturas aí de afastamentos, principalmente, e toda a legislação da prefeitura. Então, por exemplo, o plano diretor municipal, né, previsto na Lei 10.257, 10 de julho de 2001, conhecida como Estatuto da Cidade. Então, esse é um ponto que vocês precisam verificar na hora de fazer um orçamento, uma obra, né? Lei de uso e ocupação do solo, né? Cada cidade tem uma quantidade, né? Ou cada bairro, vamos dizer assim, também, dependendo das guias, né? A gente chama de guia amarela aqui em Curitiba, ela vai te dizer a ocupação de solo, né? Seguir as normas da ABNT, as normas, né, normais, as normas que a gente tem aí, Código de Segurança contra Incêndio e Pânico e demais regulamentos do Corpo de Bombeiro Militar. Isso também é importante você verificar em cada cidade, cada região tem uma certificação com os bombeiros, né? E normas relacionadas ao uso específico da edificação. Formas de contratação de obra. As formas de contratação de obras podem acontecer de várias formas, né? Os contratos relacionados a essas obras, né? Contratos de trabalhos normatizados pela Consolidação das Leis de Trabalho, CLT, contratos de empreiteira, terceirização e prestação de serviço, regulamentação pelo Código Civil e por legislação específica, né? Pode ser também por tempo indeterminado, com jornada integral ou parcial, por tempo determinado, contrato de experiência, por obra de trabalho temporário, né? E intermitente, sem definição de jornada de trabalho. Então, tem essas 3 formas aí. Os tipos de contratos por prazo determinados incluem os seguintes: obra certa, esse tipo de modalidade o colaborador permanece trabalhando até o término da obra. Começou a obra, começou o trabalho, terminou, acabou o trabalho. Trabalho temporário, tá? Lembrando que trabalho temporário existe uma norma, uma legislação toda específica contra ela, quanto a ela, que o temporário é só para pessoa física. Se você contratar uma empresa para contrato temporário, ela tem que ter no CNPJ dela a indicação fiscal de que ela é uma empresa de trabalho temporário, tá? Tem que estar normatizado isso na indicação fiscal dela. A nota fiscal que ela vai fornecer para ela tem que ser relacionada a isso, entendeu? Se dá você contratar uma empresa que não faz trabalho temporário, mas você vai contratar ela como trabalho temporário, você está ilegal, tanto você quanto a empresa, e aí pode gerar multa, então ficar atento a isso. Trabalhador autônomo, esse tipo de colaborador também é conhecido como consultor ou freelancer, né? Pessoa jurídica, você pode contratar uma empresa para fazer um trabalho dentro da sua obra, da sua organização, né? Uma empresa com CNPJ, então você não pode discriminar ela como trabalho temporário, é para realizar uma atividade, determinado trabalho. Se tiver escrito como temporário, você tem que ver a norma de trabalho temporário aqui. Você pode contratar uma cooperativa para executar trabalho, né? Uma terceirizada, é o que mais acontece, né? Os colaboradores são contratados em regime CLT pela organização, né? Todos trabalham com carteira para uma empresa que vai fazer um trabalho terceirizado para você. Empreitada, muito comum em obras desse tipo de modalidade, pode ser uma pessoa física, uma construtora ou uma incorporadora, né? É o que mais acontece hoje, você contratar por empreitada, né? Para realizar uma obra inteira ou para realizar, por exemplo, só a parte de
concretagem, algo nesse sentido. E o papel do gestor de obra, né? Quantas funções do gestor de obra está com as sentenças a seguir, né? Controlar o acesso e a saída de máquinas, então o gestor de obras tem que ficar muito atento na entrada de máquina e saída dessas máquinas, o que entrou, saiu, né? Ferramentas, materiais, funcionários da empresa, funcionários terceirizados e também visitas no canteiro. Você vai levar um cliente para conhecer a obra, para talvez adquirir um apartamento, um sobrado, alguma coisa, tem que seguir normas, ele tem que colocar capacete, tá? Tem calçado, não pode ter mulher, não pode ter salto alto. Então, o gestor tem que estar atento a tudo isso, que pode gerar alguns problemas na fiscalização. Controlar e organizar os acessos de veículos leves e pesados e a segurança de funcionários e visitantes que estão no canteiro. Esse papel do gestor também. Organizar e prever e cobrar dos funcionários responsáveis a limpeza da obra como um todo, bem como a área de vivência e higiene, incluindo as instalações dos terceirizados também. Atender aos requisitos legais dos órgãos governamentais e concessionárias, sempre controlando as taxas de visitas e as fiscalizações dos órgãos, a fim de manter a obra sempre segura, em bom estado e de acordo com os requisitos e normas vigentes. Você está recebendo um terceirizado lá dentro e você não acompanhou para ver se ele estava de capacete, ou estava com calçado fechado, com cinto de segurança, essas coisas todas de um funcionário da terceirizado. E bem nesse dia chegou um fiscal, vai multar você. Entendendo, ele pode até multar a terceirizado, mas normalmente vai multar a obra, né? Que o gestor, o engenheiro, o responsável, o dono dessa obra. Então, tem que ficar atento sempre, né? Às vezes um que entre pode gerar algum problema na obra. Controlar o armazenamento e retirada dos resíduos, sempre dando o destino correto aos diferentes tipos de entulhos. Então, não é só fornecer o cimento na hora certa para fazer a massa. Todo o papel que está ali, que envolve o cimento, né, tem que ter um local adequado para armazenar e depois retirar da obra no momento certo. Né? Então, tem que acompanhar desde a entrada até a saída do entulho. Né? Administrar, controlar e atender as pessoas alocadas na obra, gerindo conflitos e percebendo as necessidades e as adaptações para um melhor funcionamento. Sempre tem um pedreiro que não vai com a cara do outro, acaba gerando algum atrito, e você ficar atento a isso, evitar que isso aconteça, e eles afastar um do outro, não deixar trabalhar próximo, alguma coisa nesse sentido. Elaborar, instruir e estar atento aos planos de emergência em caso de ocorrência de algum acidente na obra. Né? Certificações referente a treinamentos, né, para que possam fazer esses planos de emergência. Então, é importante que esse gestor tenha conhecimento e sempre coloque pessoas com mais experiência junto com pessoas com menos experiência para que evite alguns danos. Né? Controlar a limpeza e manutenção da área externa. Né? Então, não é só dentro da obra que tem que ter uma limpeza, a parte de fora também. Né? Isso também pode gerar multa. Cumprimento de cronograma e qualidade da obra. Toda obra ocorre com base em documentos que determinam uma ordem e uma logística de todo o processo, com detalhes e muitas informações. Ainda a fim de cumprir o cronograma e manter uma boa qualidade da obra, existem alguns itens que devem ser organizados de forma muito assertiva e atenta. Veja a seguir. Materiais. Os materiais, primeiramente, devem ser de qualidade, pois rendem mais, evitam problemas, já no momento da execução e depois do edifício pronto. Mão de obra. A mão de obra precisa ser de qualidade, ter experiência e prezar pela produtividade. Ela funciona melhor quando há uma fiscalização frequente, né? E se essa mão de obra também precisa ser fiscalizada, sempre elaborar um checklist para ver se está tudo ok, fez essa tarefa, fez aquela outra e tal. Cronograma. O cronograma deve estar pautado pelo prazo e, tendo em vista ser um documento complexo, deve ser acompanhado diretamente
conferindo semanalmente por meio dos serviços executados dentro e fora do cronograma. Lá no primeiro gráfico que a gente mostrou, né, a fundação está prevista para acabar em final de março. Aí você vai acompanhando, opa, mas por que a fundação invadiu abril? Está fora do cronograma, alguma coisa aconteceu. E é normal isso em obra. Então você tem que estar prevendo tudo isso, tá? Para que as etapas planejadas dentro daquele prazo não acabem antes ou depois. Acabou antes, você vai ter uma semana para poder colocar o pessoal para trabalhar na próxima fase. E isso gera prejuízo, o pessoal parado, né? Terminou depois, gera prejuízo também, porque o pessoal também vai ficar parado porque não consegue iniciar outra etapa. Então, esse cronograma tem que ser respeitado. Custos. Um item que também deve ser acompanhado com frequência por meio de um balanço quinzenal ou do controle das entradas e saídas a partir do cronograma. Olha o cronograma de novo aí. Isso evitará que os custos da obra fujam do controle ou estejam muito acima dos orçados inicialmente. Então, o cronograma auxilia nos custos. Diante de toda a complexidade que é executar uma obra, um gestor que tenha experiência e habilidade é fundamental para que os objetivos da obra sejam alcançados. Tudo deve ser estudado e ordenado para evitar ao máximo interferências externas e surpresas. Uma obra bem esquematizada, um canteiro com logística funcionando e um gestor capaz de controlar, fiscalizar e se relacionar com os funcionários, possibilitam um maior êxito do empreendimento. Então, um bom gestor vai trazer economia para a obra, tá? Além de agilidade, rapidez e qualidade à obra. Então, isso é muito importante prezar numa obra. Bom, gente, a fase 2 a gente fica por aqui. E até dia 5, né? Acho que é dia 5 do 10. Então, bons estudos e até lá, gente.